Bendito seja nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com muita satisfação que eu venho em nome dele trazer para todos os nossos amigos mais esta oportunidade em que nós teremos condições, primeiro, de nos aproximar do Senhor Deus, tendo uma reunião executiva com ele, e também de receber dele tudo aquilo que nos pertence. Eu acredito que este programa vai ser um programa de bastante esclarecimento espiritual. O nosso Deus vai nos usar e muitas pessoas vão entender o porquê que, apesar de Deus ter curado, libertado, feito milagres em muitas vidas, algumas pessoas ainda continuam com problemas insolúveis. Eu tenho recebido cartas de pessoas que dizem: missionário, eu não entendo. Eu busquei a Deus, eu orei, eu pedi, o Espírito Santo de Deus me esclareceu a palavra, recebi essa bênção, recebi essa outra, mas há uma bênção, missionário, que eu não consigo receber. Alguém diz que Deus deixa algumas coisas como lembrança, para que a pessoa não esqueça dele. Então alguns problemas não se resolvem, segundo algumas pessoas, para que as pessoas não se esqueçam de Deus. Isso aí tudo é mentira. Tudo é falta de entendimento. E nós vamos hoje pegar um versículo da Bíblia Sagrada, é o versículo 20 de Provérbios 26, e nós vamos fazer um estudo que eu peço ao Espírito Santo para nos abrir bem o entendimento. Eu acho que nós vamos hoje ter resposta do porquê muitos de nós estão sofrendo, muitos estão passando os piores momentos de suas vidas e alguns até desanimando, outros com resignação, aceitando esse sofrimento. Pois é, então é a vontade de Deus. Deus quer que eu me lembre dele. Certamente Deus quer que você se lembre dele, mas não como aquele perito que não terminou a sua obra, não como aquele que deixou a sua obra por fazer, mas ele quer que você se lembre dele como aquele que lhe ajudou no início, lhe ajudou no meio e lhe ajudará no final, como aquele que transforma todas as coisas, de tal maneira que ele diz que do passado, dos nossos pecados, das nossas falhas, atos, ele mais não se lembra, ele não se lembra mais. Ou seja, ele faz uma obra tão perfeita em nós que não deixa lembrança. Então está justamente isso em contradição com a palavra de Deus, porque pecado na Bíblia é errar o alvo. Pecado não é somente adulterar, mentir, não, toda vez, em qualquer sentido, que nós fracassamos, que nós erramos o alvo, que nós deixamos de receber aquilo que é nosso, nós estamos pecando. E o Senhor Deus diz que a obra que ele fará é tão grande que os nossos pecados ele vai perdoar, ele vai apagar nossas falhas e ele não vai se lembrar mais. Então está em contradição com aquilo que ensina algumas pessoas. Mas missionário, Deus deixa ou não deixa alguma coisa por fazer? Eu acredito que não, e eu tenho certeza que a Bíblia Sagrada ensina que não acontece isso. Se está faltando alguma coisa em minha vida, se alguma obra não se resolveu, é porque eu não estou tendo o entendimento completo da palavra de Deus. O Senhor Jesus Cristo disse que se o Filho nos libertasse, verdadeiramente nós seríamos livres. Se o Filho nos libertasse, verdadeiramente nós teríamos a plena libertação. Se ela não está ocorrendo em nossa vida, é porque o Filho não está verdadeiramente nos libertando. Mas é preciso então que nós peguemos como é que o Filho nos liberta, quando é que nós seremos libertados. E isso, logicamente, já temos aprendido, que é quando temos o entendimento da palavra de Deus, quando aprendemos o que a palavra de Deus diz a nosso respeito, o que nos pertence. Em agindo assim, a gente passa a ser vitorioso, a gente toma posse da bênção e nós passamos a desfrutar aquilo que por direito é nosso. Então hoje, nesse momento, nesse programa, eu quero chamar a sua atenção, eu quero chamar a atenção do senhor, da senhora, para você abrir o seu coração e aprender com o Espírito Santo de Deus o que é que está de errado na minha vida, o que é que está me faltando, e aprendendo, você então poderá se acertar, poderá se emendar e poderá sair completamente liberto para a honra, para a glória do nosso Deus, que é o que o nosso Deus quer. A Bíblia Sagrada diz que onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Se o Espírito que está na sua vida não é o de Deus, não vai haver liberdade. Mas se o Espírito de Deus puder estar na sua vida, e ele estará, quando ele puder ocupar
doar todo o seu ser, você pode ter certeza que haverá liberdade, haverá paz, haverá saúde, haverá tudo aquilo que você quer de Deus. Na palavra de Deus, no livro de Provérbios 20:26, que é o nosso texto de hoje, diz assim: sem lenha o fogo se apagará, e não havendo maldizente cessará a contenda. Vamos entender o que Deus está nos falando aqui. Sem lenha. Lenha aqui na Bíblia Sagrada significa o combustível, ou seja, a maldição sem causa, ela não se cumpre. Não basta uma pessoa ir a uma encruzilhada, fazer uma macumba contra qualquer outra pessoa, que o demônio vai lá e coloca o mal na pessoa. Ele coloca porque a pessoa tem a porta aberta para ele. Sempre há uma causa. Você vê alguém sofrendo, alguém na miséria, há uma causa. Às vezes é a própria pessoa que fez algum mal e ela está aberta. Outras vezes ela não tem ainda entendimento da palavra de Deus e dessa maneira ela não pode acertar com a palavra e fica com a porta aberta e o demônio entra. Então sempre há uma causa, há um combustível, há uma lenha. O que Deus está dizendo aqui é que se nós tirarmos a lenha fora, se nós tirarmos o combustível, o fogo vai se extinguir. Ou seja, a obra do diabo, ela não vai ter condição de continuar a nos oprimir. O diabo não vai poder continuar realizando a sua obra. Mas, missionário, que lenha é essa? Aí é que nós temos que perguntar a Deus agora e fazer um exame introspectivo para ver que tipo de lenha temos colocado no nosso coração que está produzindo condições para o diabo, então, continuar com a sua fogueira acesa. Que lenha, que combustível é esse que nós estamos dando? Em algumas vidas, o combustível pode ser uma mágoa, um ressentimento, uma ira, até mesmo ódio. Isso aí é um combustível tremendo, perverso, que destrói muitas pessoas. A pessoa tem uma ira, uma mágoa, um ódio contra uma pessoa. Essas coisas, tem outro tipo de combustível também, que nós vamos falar daqui a pouco. Eu estou falando desse porque eu lembro-me de um caso que aconteceu no meu ministério há muitos anos atrás. Isso deve ter acontecido mais ou menos no ano de 82, por aí, 83. Ou até um pouquinho antes, entre 80 e 83. Uma senhora chegou até a nossa reunião, ela já conhecia o meu ministério. Essa senhora, ela teve um problema em sua vida. Ela passou 18 anos casada e nesses 18 anos ela não teve 10 encontros íntimos com o marido. Havia um problema sério na vida dela. Ela era de família, assim, que envolvida em bruxaria, em feitiçaria, e os espíritos obsessores perturbavam essa senhora. Ela contou-me que, depois que ela foi liberta, nesses 18 anos, ela praticamente não viveu. Ela à noite se arrumava, quando ela ia fazer um carinho no marido, ela olhava para o rosto dele, pasme você, ela via como se fosse uma caveira rindo para ela. Aí ela não queria nada com o marido. E o marido, por sua vez, sem entender, ela não falava o que estava vendo, o marido virava os pés e dizia: você saiu hoje quando eu estava trabalhando, né? Encontrou-se com outro, está satisfeita. A vida é essa mesmo. Eu não encontrei com ninguém e tal, e saiu na briga. Só viviam brigando. O marido, por sua vez, também fazia algumas coisas que faziam ela brigar com ele. Por exemplo, ela disse que não sabia porque, eu não sei se é ao certo, se é quarta ou sexta-feira, mas toda semana, nesse dia, ela gostava de fazer uma galinha. E ela fazia com o maior carinho a comida toda. Quando eu colocava na mesa, o marido ia e empurrava o prato. Depois ele contou, anos mais tarde, que aquilo ali é porque ele via ossos de defunto no prato de comida. Então era demônio agindo na família, tanto nela como nele. Ela, como eu disse, veio de tradição de família que frequentava feitiçaria, essas coisas. Inclusive ela tinha uma tia que morreu antes dela nascer. E ela nasceu parecida com a tia. E o pessoal dizia que ela era encarnação. A tia morreu tuberculosa. E ela, depois de casada, ficou magricela, como se fosse uma tuberculosa também. Bom, aí
Foram num terreiro, foram no outro, numa feitiçaria, numa bruxaria, e não resolvia o problema. Teve até no Rio de Janeiro, na época que ela estava em feitiçaria, um festival de músicas, que chamam de folclore, né? Mas de feitiçarias, e ela foi a campeã, com uma música que ela fez para Iemanjá. A vida toda ali não conhecia o Evangelho, não conhecia a luz de Deus, e continuavam dessa maneira. Então, 18 anos, ia fazer o carinho no marido, via uma caveira, não queria, repelia o marido. Fazia a comida, a galinha, o marido repelia a comida e dizia, não quero, porque via lá os ossos de defunto. E assim foram se passando os anos. Ela começou a frequentar uma porção de feitiçaria, desenvolveu aqui, desenvolveu ali, fazia obrigações e o seu problema não resolvia. O que é que estava errado com essa pessoa? A maldição sem causa não se cumpriu. Depois de bater em tantas feitiçarias, ela começou a frequentar uma igreja que não é a da graça, mas que na época eu dirigia. E naquela igreja nós éramos vários pastores, e não tinha assim um pastor que era o dirigente da reunião. A gente decidiu, olha, reunião tal você faz. Eu escalava ali, e eram vários pastores, cada um fazia uma parte e tal. É um fato gozado, você vê como o demônio às vezes sabe que através de um certo tipo de ministério aquela pessoa vai ser liberta. Ela contou-me que todas as vezes que eu ia pregar, ela não sabia, estava na igreja cantando, louvando a Deus, a família toda. Quando eu aparecia lá no púlpito, ela dizia, marido, vamos embora que chegou aquele metido. Eu não gosto desse homem. Nunca havia conversado comigo, nunca me ouviu pregar, não queria saber de mim, não ia com a minha cara. Só de me ver aparecer no púlpito, chamava a família e ia embora. Eu não soube da situação. Depois eu deixei de pregar nessa igreja, Deus me usou para abrir a Igreja da Graça, e ela então, na Igreja da Graça não ia, continuou naquela igreja. E ela contou-me que algumas vezes, quando eles oravam por ela lá nessa igreja, da qual na época eu era o presidente, mas eu não sabia do caso, o obreiro agarrava no pescoço dela e quando o demônio manifestava, ela dava um voo para trás de mais ou menos 4 metros. E o obreiro no pescoço batiam lá e o demônio não saía. Quebrava a igreja, ia toda machucada para casa, machucava os obreiros e continuava na perturbação. Até que um dia ela cansou-se desse tipo de trabalho. E ela procurou então essas religiões tipo japonesas. Começou a frequentar uma, outra, vou citar nomes aqui, por questão de ética, mas frequentou várias delas, e uma delas disseram-lhe que ela tinha que fazer obrigações diferentes, sacrifícios pessoais. Então foi-lhe dado o mandamento que às 6 horas da manhã ela deveria ir lá para o templo, pegar a vassoura e varrer todo o jardim, cuidar do jardim, que aí ela ia ficar boa. E todos os dias, religiosamente, 6 horas da manhã, ela estava lá, varria o pátio, o jardim e tal, e boa não ficava. Cansou-se de fazer ali, viajava, morava no Rio, ela viajava para São Paulo, para esse congresso que essa religião tem, e não resolvia o problema. Um dia eu estava na rádio, já na Igreja da Graça, e eu estava começando o trabalho de Madureira, que era no cinema. E eu disse ao pessoal, olha pessoal, eu vou fazer sábado agora, ou sexta-feira, não lembro mais, a reunião, eu vou fazer a corrente da devolução. E por acaso, naquele dia, ela ligou o rádio em casa e ouviu. Disse, filha, olha que o Mitidinho está falando. Chamava-me de Mitidinho. E eu estava dizendo, olha, talvez você foi aqui, foi acolá, não resolveu o problema, porque você tem que devolver essa macumba que fizeram para você. Ela disse, filha, eu estou gostando. E ela foi. Vamos lá na reunião. Mesmo não gostando da minha pessoa, ela foi. Só que eu ensinei que não era devolver para a pessoa que fez a macumba. Porque a pessoa que fez a macumba é uma pessoa infeliz. Já está na mão do diabo, você vai mandar mais demônio para ela? Você tem que tirar o demônio dela. Você vai devolver para o inferno, que é a origem, que é a causa. E como é que você devolve? Você devolve quando você tem condições. Aí eu preguei uma mensagem sobre santificação, sobre tomar uma posição diante de Deus, sobre nascer de novo, se converter. E essa mulher ouviu. E ela disse, missionário, naquela hora que eu estava pregando, eu curvei a cabeça e disse, Deus, eu perdoo tal pessoa, não sei, não perguntei o que era, a mim não me interessava, se ela tivesse me contado eu saberia, mas ela então perdoou. Quando perdoou, ela fez de coração, ela tirou a lenha, ela tirou o combustível. Sabe o que aconteceu? O demônio já perdeu a força nela. Eu não sabia do caso dela, que ela tinha aquele demônio violento que voava 4 metros para trás, o obreiro com a mão no pescoço e tal.
Quando eu fui orar por ela, manifestou o demônio. Mas tão fraco, tão bobo, eu fui então, amarrei aquele bicho, mandei que aquele bicho saísse, o demônio saiu e aquela senhora ficou completamente liberta. E depois então, ela contou que ela passou depois de 18 anos com o período de lua de mel com seu esposo e viviam, marido e mulher, normalmente como se tem que viver. Qual foi a causa? Por que Deus fez esse milagre? O que ocasionou o Senhor Deus realizar? O que ocasionou é que ela tirou o combustível, tirou a causa. É o que a Bíblia está dizendo. Sem combustível, sem lenha, o fogo se extinguirá. Se o fogo está existindo na sua vida, se o mal continua oprimindo, queimando, não é que Deus não queira lhe abençoar. Não é que Deus tenha deixado esse mal para ficar como lembrança. Você olha para o mal e diz, Deus curou quase tudo. Um dia Ele vai curar, eu vou continuar se vendo. Não, Deus não quer que exista nada. O problema é que você tem um combustível na vida. É aquele ódio que você tem contra uma pessoa que lhe fez um mal tremendo e que você não perdoa, você não tira do coração. Aquele ódio é uma porta aberta que o diabo está usando para entrar na sua vida. Mas missionário Soares, eu vou tirar como? A pessoa me acabou comigo, a pessoa me arrasou, a pessoa acabou com a minha vida. Pois então você tem que perdoar. Assim como você quer ser perdoado, você deve oferecer o perdão. Se você não fizer isso, não tirar esse ódio, o que vai acontecer? O diabo vai continuar existindo na sua vida. Esse ódio é um combustível para ele. É um combustível que faz ele agir, oprimir e destruir a sua vida. Eu podia contar aqui dezenas de casos. Pessoas que erraram, fizeram algo errado e continuam com aquela mentira no coração. Estão encobrindo aquele caso. Não, mas eu não posso falar, porque se eu falar eu vou ter um prejuízo. Quer dizer, você não está vendo o prejuízo espiritual que você está tendo, o diabo agindo na sua vida, e se você morrer desta maneira, você vai para a eternidade separado de Jesus e vai se queimar, se danar a eternidade toda. É preciso que agora se fique amarelo meia hora, pague-se o preço que tiver que pagar, mas que se resolva a situação, principalmente em relação à eternidade. Porque senão, meu irmão, você, por exemplo, vamos supor que você construiu uma casa. Todo mundo bate palmas pela sua casa. Mas eles não sabem que você, como gerente daquela firma, desviou materiais, desviou dinheiro e construiu essa casa na base do roubo. Ora, se você não entregar, não confessar a Deus, não tirar esse combustível, não adianta ter uma casa, ter uma mansão, ter uma firma, ter um carro, porque isso aí não vai levar parte alguma. Você é uma pessoa desonesta e você tem que reparar o caso. O Senhor Jesus, certa vez, encontrou-se com um homem chamado Zaqueu, que era um coletor de impostos. O Zaqueu, além de coletor de impostos, ele era ladrão, ele cobrava mais que devia e ficava para ele. Mas quando ele encontrou-se com Jesus, ele disse, Senhor, se de alguém eu tenho defraudado, eu vou devolver tantas vezes mais. Ele se acertou na hora diante de todo mundo. Ele estava tomando posse da vida eterna. Os fariseus até reprovaram e o Senhor Jesus elogiou a conduta daquele homem. Meu irmão e minha irmã, meu amigo, eu não sei o que há na sua vida. Você é juiz de si, mas eu estou dizendo, essa palavra é inspirada, esta palavra é sagrada e ela é clara. Se você tem na sua vida combustível, o fogo vai continuar queimando. Não adianta orar, Deus apaga esse fogo, Deus sopra, Deus põe um pano por cima, não deixe o fogo queimar, que o fogo vai queimar e você não vai poder assumir a sua parte na bênção, viver uma vida liberta, a menos que você pare, pense, não, esse mal não vai continuar mais na minha vida. Eu vou tomar posse da bênção. E você vai e exige a saída desse mal. Você manda esse mal desaparecer. Na hora que você faz dessa maneira, o que é que acontece? Você então pede perdão a Deus, você tira do coração esse mal, esse fogo, e então o mal vai perder a razão de queimar, de agir em você. Às vezes tem muitos exemplos que eu costumo até às vezes repetir, mas um dos casos, eu já tenho contado nas igrejas, até no meu programa de televisão tenho contado, aconteceu em Belo Horizonte, com uma senhora que pintou, ela é pintora,
me pintou um lindo quadro que também mostra como o combustível faz a pessoa sofrer. Essa mulher, ela nova, casou-se com um homem muito rico e viviam felizes. Mas esse homem, além de rico, era bastante mau. Ele queria deixá-la, tá bom, a pessoa não quer ver com o outro, não é obrigado, né? Mas só que ele não queria deixar essa senhora para os outros julgarem que ele era o rapaz mau da história. Queria sair como bom moço, não como mau moço. Ele então combinou com o médico amigo dele e começou a dizer que a esposa não estava bem da cabeça, tal, levou ela para consultar. Ela não entendeu o que estava se passando e o médico, na época, isso há muitos anos atrás, declarou que ela era louca e mandou que a internasse no manicômio, no hospício. E essa senhora foi tirada de casa, você vê que maldade, né? E colocada lá. Mas lá não ficou como se fosse num clube, não, simplesmente internada. Lá na base de tratamento pesados, davam choque elétricos nela, e num desses choques elétricos ela perdeu a audição de um ouvido. Ora, essa mulher tinha todo o direito de ter um ódio tremendo do marido e do médico, e ela ficou com esse ódio. Durante anos, ela me contou que durante anos ela não tinha condição de perdoar aquele médico. O marido eu esqueci, porque ele era um infeliz. O homem que faz isso com os outros é uma pessoa infeliz, eu não dei nem bola para coisa. Mas o médico missionário, ele é um profissional. Ele não podia ter feito isso comigo. Ele foi muito frio, ele foi muito perverso. E ele sabia que eu não tinha nada de louca, mandou-me para lá, ainda deu os tratamentos e acabou com a audição de um ouvido. Os anos passaram, ela conseguiu sair do hospício, vivia uma vida normal, sozinha agora, até que um dia ela começou a assistir o meu programa, lá em Belo Horizonte, pela televisão, e foi numa reunião que eu fiz, alguns anos atrás, num cinema, era Semana Santa. E aquele dia eu fiz várias reuniões. E ela então, assistindo a reuniões, ela assistiu, começou a gostar, ficou feliz. E principalmente quando as pessoas, assim, com a maior naturalidade, contavam que tinha uma hérnia bem grande e a hérnia desapareceu. E a lágrima vinha nas pessoas. O outro era aleijado do braço e o braço ficou bom. O outro tinha um problema tal e ficou bom e tal. E ela começou a louvar a Deus de Jesus. Esqueceu que ela era surda de um ouvido, só ouvia de um. É de Jesus, como o Senhor é maravilhoso, como o Senhor faz maravilhas, eu te louvo, eu te adoro e tal. Quando ela está falando isso, uma voz falou dentro dela assim: por que você não perdoa o médico? Ela parou, veio todo aquele sentimento de ódio, aquelas imagens passaram pela cabeça dela, aquele sofrimento que ela tinha passado lá no hospício, e ela disse: Deus, de coração, eu perdoo aquele médico. Quando ela falou assim, soprou, abriu o seu ouvido dela. Aí que ela veio para frente, chorando, e deu todo o testemunho. Pintou até um lindo quadro e me deu de presente, como uma gratidão por eu ter sido usado por Deus para lhe levar a palavra de Deus. Olha, talvez você esteja ainda à falência, ou você não sabe o que é felicidade na vida. Você, quem sabe, é uma pessoa que vive dentro das igrejas evangélicas e tem orado: Deus, eu não entendo, eu não compreendo o porquê que o Senhor não resolve a minha situação. O Senhor curou quase tudo, mas há algo que o Senhor não faz. Deus, eu preciso. Você está orando, está buscando a Deus, salvação do marido, do filho, ou a sua própria salvação. Há um problema que você não consegue sair fora dele. Quer um conselho de uma pessoa que fala por Deus agora? Sem lenha, o fogo se extinguirá. Tire a lenha, tire o ódio, tire a tristeza, tire a raiva, tire o ressentimento, abra o coração, confesse o seu pecado, pague o preço que tiver que pagar, mas não deixe o diabo mais ter condição de agir na sua vida. Esse combustível, essa lenha, está fazendo esse fogo existir, e esse fogo só se extinguirá somente quando, conforme diz aqui a palavra de Deus, a lenha for tirada. Enquanto houver lenha, ele continua agindo. Não adianta morar nessa casa tão bonita se ela não custou o seu suor,
se foi um ato de desonestidade, se você passou os seus irmãos herdeiros para trás, se você passou o seu patrão para trás, se você é uma pessoa tão boba, tão idiota, que está segurando esse pecado na mão. Isso é uma lenha, isso é um combustível. Esse combustível alimenta esse demônio, alimenta outros. Amanhã é o demônio do câncer, é o demônio da AIDS, da trombose, do infarte, do derrame, é o demônio da úlcera, é o demônio da, sei lá mais o que, com tantos demônios que existem, esses milhões de espíritos malignos que andam destruindo essa humanidade pelo mundo afora, vão chegar e vão fazer na sua vida. E você vai dizer: Deus, por que é que o Senhor não me abençoou? Por que é que o Senhor não me guardou? Por que é que o Senhor não teve misericórdia de mim? Deus não podia ter misericórdia, porque simplesmente você estava fechado, você estava separado da bênção dele, ele não podia abençoar você. Enquanto houver combustível, o fogo continua queimando. Enquanto houver uma causa, os efeitos estarão presentes. Não basta Deus tirar o efeito. Pai, nós vamos tirar a causa hoje. Eu vou confessar a Ti. Eu vou buscar o Teu perdão. E como é que se tira essa causa, missionário? A Bíblia diz no livro de a primeira carta do apóstolo João, capítulo 1, versículo 9, ele escrevendo pelo Espírito Santo, ele diz o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Entenda bem, confessar é um processo de 3 etapas no mínimo. Não basta chegar: Deus, eu confesso, estou perdoado. Tem pessoas que acham que é assim. Não é tão fácil assim. Tem a primeira etapa, que é o reconhecimento. Enquanto você não se convencer do seu pecado, do seu erro, você não reconhecer, como é que você pode confessar uma coisa que você não reconhece como má? Você foi desonesto, mentiu, fez qualquer coisa errada e acha que isso não tem muito problema, então você não vai ser perdoado. Você tem que reconhecer que realmente isso é errado. Depois vem a segunda fase, que é o confessar propriamente. Aí você reconhece, você confessa: Pai, eu quero perdão, eu não quero mais esse pecado, eu não quero mais esse erro na minha vida, eu sei que eu abri-me para o diabo, por isso o diabo tem tocado em minha vida, mas eu estou reconhecendo agora. E o terceiro, você tem que abandonar. Não adianta fazer reconhecer, confessar, se você não abandona. Como você não pode abandonar sem reconhecer e sem confessar? Esse abandono vai ser um abandono legítimo. A memória vai estar diante de você. O ato foi feito. Esse ato só pode ser desfeito quando essas 3 fases, no mínimo, acontecem. Se nós reconhecemos, confessamos e abandonamos, então nós confessamos o nosso pecado. O que é que diz aqui a Escritura Sagrada? Ele é fiel e justo para nos perdoar. Isso significa, Deus está nos mostrando aqui, que não haverá um caso que Ele não vá perdoar. Ele é fiel, isso pode ter certeza. O Deus dos céus, Ele é fiel e Ele é justo para nos perdoar. E diz mais aqui, e nos purificar de toda a injustiça. Quer dizer, Ele vai apagar do nosso ser, da nossa memória, da memória dEle, toda aquela obra maligna, satânica que nós fizemos. Agora, tem que ser uma coisa que você toma uma decisão e faz, como neste momento. Quem sabe você está aí do lado de alguém, é essa pessoa que você tem que confessar. Quem sabe você está sozinho, então confesse a Deus agora, reconheça, confesse e abandone, para que Ele então perdoe você e o sangue do Senhor Jesus, quer dizer, venha e Ele purifique você de toda a injustiça, todo o ato errado que você fez, toda a abertura que você tem na sua vida, pelas quais o inimigo está entrando e está arrasando você. Quando você faz isso, está começando então o seu levantar. Está começando o momento em que você vai tomar posse da bênção.
Então, repetindo agora, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. E diz aqui a palavra de Deus, e nos perdoar os pecados, os erros, as falhas, e nos purificar de toda a injustiça. Então, fazendo assim, o que acontece? O fogo deixará de existir, ele vai se extinguir, porque o combustível, a lenha, foi tirada. Mas enquanto tiver a lenha, ali estará o fogo presente. Tirou-se a lenha, não tem mais combustível, o fogo por si se extingue. O demônio perde completamente a batalha. Algumas vezes, eu estou me lembrando agora, eu ministrando a pessoas, na hora da oração, manifestam-se demônios bravos. Isso antigamente, então, acontecia bastante no nosso ministério, quando a gente começou a obra de libertação no Brasil, que praticamente não existia. E demônio que enfrentava, essa pessoa é minha, eu estou na vida dela, porque ela faz a minha vontade. Aí eu dizia, demônio, então em nome de Jesus, fica do lado. Ele ficava, a pessoa voltava assim, eu chamava ela num canto e dizia, escuta, você tem um problema sério na sua vida assim, assim, assim? A pessoa dizia, realmente eu tenho. Olha, o demônio diz que não vai sair, que você é dele, que você está no pecado. Mas eu não quero isso. Mas você já confessou a Deus? Não. Quer confessar agora? Aceitar a Jesus como seu Salvador e Senhor? Pedir o perdão dos seus pecados? É claro que eu quero. Então diga, Senhor meu Deus, a pessoa que diz, Senhor meu Deus, eu venho a Ti em o nome do Senhor Jesus para receber o perdão, tal, tal. Quando a pessoa confessava, o que acontecia? Na mesma hora, eu dizia, demônio, pode voltar. Ele voltava já chorando. E agora? Agora eu não posso mais. Você tirou a minha força. Porque tirei a lenha, tirei o combustível e eu amarrava, mandava embora e a pessoa ficava completamente liberta. Meu irmão, vamos acertar. Vamos reconhecer o que há de errado, vamos confessar, vamos abandonar para que a lenha seja tirada. Sem combustível, o fogo se apagará. E diz mais a palavra de Deus em Provérbios, que nós estamos lendo, Provérbios 26, 20. Diz mais assim, e não havendo maldizente, cessará a contenda. Quem é o maldizente aqui? O maldizente é o seguinte, é aquela entidade, é aquele espírito que usou você. Eu sempre digo que o demônio, ele não é tão otário ou tão bonzinho como as pessoas pensam que ele o seja. Por exemplo, o cidadão, ele é um homem casado, solteiro que for, ele não tem até assim nenhum porte físico, uma beleza que se ostente. E mesmo que tivesse, aí passa aquela mulher que chama o tremendo avião e dá uma bola para ele. E ele então, ou no trabalho, ou na vizinhança, tal, e ele começa a dar em cima, tal, aquele namorico de olhar, depois umas palavras são trocadas e tal, e acontece a infidelidade e eles cometem um pecado e ele então fica feliz. E diz, eu não merecia tanto, mas quem sou eu? Isso é muita coisa, é muita azeitona para o meu pastel, para a minha empada, e aquela conversarada boba que existe por aí. Pois bem, então o diabo fez um favor para ele, porque afinal de contas, ele que não teria nunca essa condição, pegou uma moça, uma mulher que é padrão Miss Brasil. Coitado dessa pessoa, é um idiota, é um bobo, porque o favor que o demônio cobra, que o demônio presta, ele cobra um preço muito alto. Se o demônio um dia lhe ajudar, algumas pessoas se ouvem falar que ela ofereceu a alma para o diabo para ficar rica e melhorou um pouco na vida, mas depois a vida é um inferno, não há paz, não há tranquilidade, não há saúde. O fim daquela vida é o pior fim possível, ela vive um inferno aqui na terra, porque o diabo torna-se patrão dela. A Bíblia Sagrada fala disso, meu irmão. O apóstolo Paulo falou, isso está escrito na palavra de Deus em Romanos 6,16. Deixa eu procurar Romanos aqui. Romanos 6,16, o apóstolo Paulo falou sobre a pessoa que usufrui alguma coisa do diabo. Ele diz o seguinte, Romanos 6,16, não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Quer dizer, o cidadão apresenta diante do adultério. Por quê? Porque ele é um homem e tem aquela mulher, aquele avião que está agora lhe dando bola e que ele nunca teve condição, mas que afinal de contas, ele agora vai poder
é tudo que ele queria, está feliz. Coitado, aquele demônio que está lhe dando esse prazer vai lhe cobrar um preço tão alto, mas um preço tão violento, porque ele agora tornou-se senhor daquela pessoa. Aquela pessoa agora faz, terá, será o que ele quiser. A pessoa que vai lá na cigana e estende a mão, e ela fica olhando, olha, os seus caminhos estão assim, vai acontecer isso, tal, tal. Puxa, mas é uma coisa tão inocente. Inocente não. Você foi pedir um favor, você está debaixo da autoridade daquele espírito agora. É isso que está dizendo a palavra de Deus. Você foi para o adultério, foi para a desonestidade, recebeu um ódio. Aquele espírito do ódio, do adultério, da desonestidade, ele é senhor da sua vida. E enquanto ele continuar na sua vida, você não terá paz, você não terá felicidade, você não terá saúde. Poxa, missionário, mas agora eu estou na igreja. Mas está na igreja, mas ele ainda continua como senhor seu. Ele ainda continua agindo na sua vida, destruindo a sua vida e fazendo você ser um escravo dele. Está tudo errado, meu senhor. Minha senhora, está tudo errado. Ou nós nos convertamos a Deus, a gente esquece todo o pecado, pedimos perdão, recebemos a purificação, ou vamos continuar na miséria, sofrendo, gemendo, debaixo de um preço tremendo do inimigo, de um fardo que a gente já não aguenta mais. Mas por que nós não aguentamos? Porque nós estamos na mão do inimigo. Mas Deus não manda ele embora? Não, nós é que temos que tirar. Você fez um pacto com o inimigo, você pediu, você desejou. Nem importa se for o diabo que me deu, o rapaz bom falou, eu quero aquela garota. Eu nunca vou ter condição, ou aquela garota disse. Não importa que o preço que eu vou pagar, eu quero aquele homem, ele é um homem da minha vida. Lutou e tirou aquele homem da família. Deixou lá os filhos sozinhos, chorando, passando necessidade, não só econômica, mas necessidade afetiva, que eu acho que é a maior das necessidades. E ela agora tirou aquele homem de casa, ele perdeu o juízo, e os dois agora estão como se não houvesse uma justiça divina, uma justiça eterna. É um para o outro agora, meu bem, mas ele era de uma outra, ou ela era de um outro. Tirou-se, não, ela agora é minha. Usou a força física, a ameaça, usou uma porção de coisas malignas aí, usou o demônio. Essa pessoa está debaixo da autoridade do demônio. Se você fez isso, você tem que reconhecer, confessar, e abandonar para poder ser perdoado, e não pode deixar mais o maldizente. O maldizente é aquele espírito mau que agora tem condição de dominar sua vida, e você sabe que você está preso a ele. Seja ele o demônio do homossexualismo, do adultério, da desonestidade, do roubo, o demônio da briga, da confusão, das drogas, você agora é um prisioneiro, você está debaixo da autoridade dele. Mas como é que eu vou fazer para me livrar? E você tem que mandar esse maldizente embora. Você tem que dizer, diabo, não há lugar para dois na minha vida, só há lugar para um. E eu agora livremente dei a minha vida para o Senhor Jesus. Eu livremente me entreguei ao Senhor Jesus e eu não aceito mais a sua operação de maneira alguma. Você não der mais. Se você dever a ele, ele vai continuar. Por isso você tem que reconhecer, confessar e abandonar. Não dá para tentar enganar. Não, o diabo é otário. Eu não confesso, que eu tenho vergonha. Eu, às vezes, tenho até um prazer escondido com isso aqui, me lembro, ou serve de inspiração, ou está me dando um auxílio financeiro. E o maldizente, eu mando ele embora, ele vai. Eu estou me lembrando de outro caso. Eu era rapaz, solteiro, e eu frequentava um movimento de oração. Algumas pessoas oravam. Eu vou chamar a senhora de Maria e o homem de José. Toda quarta-feira nós reunimos num bairro no Rio de Janeiro e orávamos, faziam orações. E a dirigente, ela tinha um poder de Deus muito grande, começava a orar, e tinha uma senhora lá que às vezes manifestava um demônio, a Maria, e ela mandava o demônio da Maria embora, o demônio ia. O José, marido da Maria, quando ia também manifestava demônio, e ela mandava o demônio de José, e o demônio ia. O José, ele tinha
um emprego muito grande, não sei se era público, e naquela época a pensão do instituto dele lá, não era nem NPS ainda na época, era uma pensão muito alta. Não sei se o cargo dele era alto, não sei como lá, sei que o salário era alto. Só que o José já não trabalhava há muito tempo. E um dia eu fiquei assim meio chateado, eu chamei essa senhora Maria para conversa. Dona Maria, eu não estou entendendo. A gente manda o demônio embora da senhora, ele vai e volta, o do José vai e volta. Dona Maria, há uma causa na sua vida. E ela ficou me olhando assim, não, só pode ter certeza, porque a gente é de Deus, nós somos de Deus. Nós exigimos, ele vai. Semana seguinte você volta com o demônio, o que está acontecendo? E ela contou o seguinte, não, o problema é o José, o meu esposo. O José já está encostado no instituto já há alguns anos, e ele está fazendo perícia de 3 em 3 meses, ele vai lá, e o problema dele é essa doença. Então o José, ele quer que empurrar com a barriga, até terminar agora os 5 anos, porque ele vai receber a aposentadoria definitiva. Então depois de aposentadoria, ele não vai precisar de trabalhar mais, aí sim, vocês vão orar, o demônio vai embora, e ele não aceita mais de volta, ele fica curado. Eu disse, Maria, Dona Maria, o José nunca vai ser curado. Nunca foi nunca. O que ele está fazendo é uma baixeza muito grande. Ele está usando o demônio para poder conseguir uma aposentadoria que ele não tem direito, porque ele teria que esperar terminar os 30 ou 35 anos, não sei quanto seria de tempo de serviço na época, para poder receber a aposentadoria. Agora ele está usando o demônio com essa doença, para poder agora ser aposentado como inválido, como doente, para poder então receber esse benefício. Esse benefício será roubo, é roubo na mão dele. Ele tem que pedir perdão, voltar para o trabalho e trabalhar, resistir ao diabo, e quando chegar a época certa, ele se aposentará. Mas o José não quis ouvir isso. O José continuou naquela ali, e a última história que eu vi, não sei se ele é vivo ou não, estava do mesmo jeito. Bom, o que é que Deus está dizendo para nós aqui hoje? Sem lenha o fogo apaga, tendo lenha o fogo continua. Não havendo maldizente, o que vai acontecer? Não havendo maldizente, sem lenha o fogo se apagará, e não havendo maldizente cessará a contenda. A contenda só vai cessar quando o maldizente for embora. Ele pode sair agora. A contenda pode cessar nesse momento, se você agora tomar uma decisão diante do nosso Deus. Eu vou orar. Você peça perdão, exija sair do mal e assuma aquilo que lhe pertence em nome de Jesus. Aqui está a minha mão, venha por favor, coloque a sua mão juntamente com a minha, curve a sua cabeça, fecha os seus olhos e oremos agora, em o nome do Senhor Jesus, o invencível em todas as batalhas, porque agora chegou a hora de tomar posse da bênção. Nosso Deus e nosso Pai, estamos chegando diante de Ti e chegamos para confessar ao Senhor. Confessar, ó Deus, o nosso fracasso. Confessar, ó Deus, o nosso reconhecimento de pecado e abandonar e pedir o perdão. Meu Deus, eu acredito que há milhares de pessoas onde esse programa está sendo exibido, como também onde ele vai ser exibido, que estão orando agora. Gente, ó Deus, que errou, fez o que não deveria fazer, pecou, cometeu o crime tal, o pecado tal, e que está dizendo, Deus, eu sou a pior das pessoas agora. Oh, meu Deus, perdoa esta pessoa. Perdoa, meu Deus, esse erro, esta falha. E essa pessoa está dizendo ao maldizente, ao espírito mau, que é o demônio que tentou ela fazer, ela fez, que é agora o Senhor dela. Eu não te quero mais, espírito maligno. Não há lugar na minha vida para outro. Se você está orando agora, confesse a Deus. Diga agora e chame esse demônio pelo nome e diga, não há mais lugar. Se é o demônio do adultério, do homossexualismo, do roubo,
do crime tal, seja o que for que você tem feito de errado, peço perdão e mando o maldizente ir embora agora. Ó Espírito de Deus, venha e envolva esta pessoa agora. Traz ao coração dela a paz, o perdão. Traz, meu Pai, a libertação. Senhor Deus, eu vou usar agora a tua autoridade para libertar esta pessoa. Meu irmão, coloca a sua mão sobre a doença, sobre a enfermidade. Como ministro da palavra de Deus, eu paraliso toda a ação do diabo agora. E eu digo, Satanás, você ouviu essa confissão. Você sabe que essa pessoa falou sério com Deus. Ela abandonou você agora. Ela está perdoada. Maldizente, vá embora e leve toda a sua doença, leve toda a sua enfermidade. A sua causa terminou. Você não tem mais direito de agir nesta vida. Extinga-se fogo agora. Extinga-se agora. Toda essa obra maligna está desfeito e sai todo mal e vai embora em nome de Jesus Cristo. Oh, meu Deus, muito obrigado. Eu oro, eu peço e eu agradeço. Eu bendigo o teu nome. Em o nome de Jesus Cristo, obrigado e amém, Jesus. Agora você confessa em nome de Jesus Cristo quem você é e não abandone mais Jesus para a glória de Deus.